teatro, luzes, poesia é arte. Clique. Estamos de volta então com o terceiro bloco do Clique Cênico, intervalo rapidinho, ainda nem tempo de fazer xixi. Tô apertado aqui. E aí, antes da nossa convidada Clique, eu queria dar duas dicas para vocês. A primeira é a fanpage da TEB no Facebook. Então a TEB, concessionária de rodovias, uma das nossas patrocinadoras, tem uma fanpage no Facebook com um monte de informação, dica legal para todo mundo. Então quem quiser acessar é o facebook.com/rodovias.teb. E a nossa outra patrocinadora que vocês já conhecem, que é a Pony Brasil, que faz aqueles tênis maravilhosos. Se vocês quiserem entrar, podem entrar no site da Pony, que é www.ponybrasil.com.br. Bom, então a gente está aqui com o nosso convidado Clique, nossa convidada Clique da semana, que é a Gabriela Veiga. Olá! Boa noite, Gabi. Boa noite, muito prazer estar aqui, é um prazerzaço. Que ótimo, obrigado por ter vindo. A Gabriela, gente, ela... Bom, a gente, como todo mundo sabe, a gente está no tema gastronomia, né? A gente está conversando sobre gastronomia. E a gente quis abrir um espaço para os vegetarianos, né? Então a Gabi, ela é vegetariana, ela é vegana, na verdade. Vegana. A gente vai bater um papo, conversar sobre tudo isso. E a gente quis trazer isso daí pra gente conversar. Então, Gabi, conta um pouquinho pra gente primeiro de você, da sua formação, certo, qual a sua área de atuação. Ai, difícil falar de área de atuação. Hoje em dia todo mundo faz tudo, né? Exatamente. Mas de formação mesmo eu sou bióloga. Sou bióloga de formação. Só que eu sou uma bióloga que fugiu com o circo. Então, eu estudava biologia e nos tempos que eu tinha, eu estudava circo, eu viciei em tecido, viciei em arte, sempre gostei de dançar e tal. Então eu fazia como paralelo. Quando eu terminei a faculdade, desenvolvi os meus projetos no Instituto de Botânica, eu gostava de botânica. E quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu já estava no circo, eu estava dentro de um grupo chamado Teatro Mágico. Sim. E foi uma época em que esse grupo começou a fazer turnês e tal, então eu comecei a viajar e o meu lado biólogo adormeceu por um tempo. Ficou quietinho um canto, mas não morreu, ficou adormecido. Não, nunca morre. E eu já era vegetariana, desde os meus 16 anos, eu virei vegetariana por conta dos direitos animais. Hoje em dia não é só isso, mas eu virei por conta dos direitos animais. Durante a faculdade eu pude conhecer mais a indústria do meio ambiente, a indústria da carne, ampliou os porquês se ampliaram, assim, de eu ser vegetariana. Mas eu sou há 12 anos vegetariana e defendo essa causa com unhas e dentes e acabei virando vegana também. Eu explico daqui a pouco o que é o veganismo. E dentro desse grupo do Teatro Mágico, depois de um tempo que a gente já estava fazendo turnê e viajando, renasceu o meu lado biólogo. Que eu falei, poxa, eu acredito tanto nisso, eu vivo tanto isso em tudo que tem nas minhas vestimentas, na minha alimentação. Por que não levar isso para o palco, né? Que é um lugar, é uma ferramenta tão forte, né? Uma ponte. A arte é uma ponte muito sensível, né? Entre as pessoas. Sim. Então eu acabei levando para o palco tudo isso. As ideias que eu tinha, ou as campanhas que eu apoiava. Então o lado biólogo virou militante do vegetarianismo e eu levei para o palco, então eu juntei tudo. Juntando a arte, que delícia, né? É ótimo isso, você conseguiu juntar tudo aquilo que te agrada e te completa, que faz parte da sua filosofia, né? Exatamente. Que bacana. Gabriela, fala um pouquinho pra gente o seguinte, você disse que você é vegetariana desde os 16 anos, né? Como que é para uma pessoa, até uma pergunta meio boba que eu vou fazer, mas como é que é para uma pessoa decidir, vou virar vegetariano, né? Eu tenho uma amiga que ela é vegetariana e é uma coisa de família, os pais já eram, então ela também acabou sendo, né? Mas como que é? Como que você acha que acontece, assim, ainda mais hoje? Você falou que é uma pergunta boa, mas é uma pergunta tão interessante, tão pertinente, porque existem vários caminhos para virar vegetariano, mas todos eles só vão funcionar se for uma coisa interna mesmo, uma vontade, uma decisão interna tua, não um modismo ou uma tendência, algo assim. Não, porque ultimamente me parece que acontece muito isso, né? Os adolescentes, eu sou vegetariano, e no fim nem sabe o que significa essa filosofia, acha que é só não comer carne, né? Exatamente. Às vezes vai com a massa, né? Vai junto, todo mundo vira também. O que pode ser um começo também, né? Isso que eu ia te falar. Interessante porque os que se mantêm vegetarianos, os que se mantêm no movimento, ou levantam a bandeira e vão até o fim, são os que realmente acreditam que aquilo vai mudar alguma coisa ou
Não que chegue tanto nisso, que vá mudar alguma coisa, mas que não faz bem pra ele, então ele simplesmente não compartilha com aquela indústria. Então eu virei por conta de uns filmes que eu vi, que maltratavam animais e tal, enfim, aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não conseguia mais ingerir, não conseguia mais fazer parte daquela história. E várias pessoas viram no Teatro Mágico por ver vídeos que eu posto, ou amigos meus, ou familiares. Meus 2 irmãos viraram, meus pais ainda não consegui. Mas eles viram por entrar em contato com uma informação que não é explícita, não está na grande mídia. As pessoas não falam sobre... O mercado da carne acaba escondendo também. Né? Exato. É mais interessante, né, vamos dizer. E quanto mais manipulada a massa for, melhor. Então, isso não é falado... não sei, em canal aberto, em grandes documentários. Agora você vê grandes ativistas, sim, falando disso, como a Nina Rosa, que fez A Carne é Fraca, que é um documentário incrível, que fala sobre vegetarianismo de uma forma inteligente, fala da economia, fala da social. Bacana. Uma dica boa também, para ficar a dica da semana, A Carne é Fraca, para quem estiver interessado pelo assunto. É ótimo. E as pessoas viram quando, eu acho, né, quando elas entram em contato com a informação que não está clara, que ninguém sabe, ou então quando o ser humano trabalha muito com o visual, né? Então quando eles visualizam exatamente o que acontece na indústria, quando eles visualizam como os maus tratos, como são os maus tratos, eles se tocam por dentro. E aí eles mudam alguma coisa, dá um clique. Eu confesso que eu já me deparei várias vezes com esses vídeos, né? Recebo por e-mail, então encontro em alguns sites, inclusive de ONGs, de organizações que têm um trabalho muito bacana com isso. Então a PETA sempre tem uns vídeos bacanas, sim, né? Sim. E esses vídeos eles me tocam também. A minha mãe provavelmente está assistindo, ela sabe, eu tive inúmeras tentativas de virar vegetariano, mas é um caminho difícil, né, Gabriela? Mas você nunca conseguiu, você nunca ficou um tempo. Eu cheguei a ficar um tempo, e eu tenho uma coisa também, que é uma coisa minha, quando eu estou em um processo de estreia, eu vou precisar um espetáculo, eu fico um tempo sem comer carne, porque eu querendo ou não, eu sinto que é um peso, né, a carne ela... Mas é um peso onde... Porque o artista tem essa coisa do Tem, não, mas eu acho que assim, não é nenhuma coisa tão enérgica, energética ou cósmica, é uma coisa mais de física mesmo, né? Entendi. E já tentei várias vezes, então assim, é um caminho difícil, né? Você acha que a gente tá no Brasil, essa coisa do vegetarianismo tá ficando forte, já tá forte, né? É fácil ser vegetariano aqui em São Paulo, aqui no Brasil? Interessante, porque você afirmou que é difícil, depois você perguntou se é fácil. Porque assim, não é difícil, é porque culturalmente a gente está enraizado numa coisa de alimentação com carne, pronto, é cultural. Então é mais fácil a gente achar que é mais fácil comer carne, entendeu? Então a sua família te ensinou, você nasceu vendo isso te agrada aos olhos, ao paladar, é normal. Mas a dificuldade não está na prática da coisa. E não está também no capital da coisa, o que muita gente pensa que vegetarianismo é coisa de elite, é coisa de burguês e tal. Não é. O difícil está dentro. É a vontade de virar, ou a vontade de defender alguma coisa, ou a vontade de falar, pô, eu não vou compartilhar mais com essa indústria. Eu não vou compartilhar mais com maus tratos animais, eu não vou compartilhar mais com o que destrói meu país, desmata o meu país. E isso é uma decisão interna. Ninguém é militante ou defende uma causa só pelo intelecto, né? Sempre tem que ter uma coisa... Que toca, né? Uma coisa que toca. Então, agora, se a gente for falar da prática, que também é importante, claro. Quem mora em São Paulo? A gente tem ali do lado do Mercadão a zona cerealista, que é uma área cheia de rua com todos os grãos. Que a pergunta que mais me fazem é, o que você come? Então eu como todos os grãos do mundo, do universo, e são muitos, e não é normal comê-los, entendeu? Então o que é normal? Feijão, arroz, feijão, ninguém come coisa integral. Grão de bico. Grão de bico é uma coisa maravilhosa. O feijão azuki, o feijão branco. Gergelim não é uma coisa normal de se comer e tem muita proteína, é importante para o vegetariano. Bacana que você chegou nesse assunto, porque eu queria perguntar justamente isso. Muitas pessoas usam como desculpa, uma desculpa a mais, né, além daquela de é tão difícil ser vegetariano. As pessoas usam uma desculpa na questão de mas sem a carne eu vou estar perdendo um monte de vitaminas, proteínas. Como é que é isso? Como é que funciona isso? É muito importante isso, porque quando eu comecei a colocar militância no Teatro Mágico foi porque eu recebi um e-mail de uma educadora de Brasília dizendo que os alunos estavam virando vegetarianos em massa, não sabia o que dizer e o que fazer porque estavam chegando com atestado de anemia e tal. Então a substituição é importantíssima.
E é possível, nutricionalmente falando, é possível. Só existe uma coisa, uma vitamina que não é possível substituir, que é a B12. É a única. O resto, tudo é possível. Tudo o reino vegetal pode suprir tudo que a carne falta. Então, proteína e ferro, né, que são os dois grandes mitos. A proteína a gente pode achar na soja, o que não é o mais indicado e não é o que é a minha fonte mesmo. Mas a gente pode achar em gergelim, a gente pode achar em todas as castanhas e frutas secas. Então, pô, a gente não tem o costume de comer castanhas, né? E se você realmente for num mercado normal, é mais caro. É caro. Eu sou fã, adoro castanha, né? Nozes, todos os tipos de grãos. Assim, dá pra fazer leite disso tudo. Também eu que sou vegana, não bebo leite de vaca. Eu faço leite dessas coisas, é simples. O ferro também, que é a causa da anemia, né? A falta do ferro. Melado de cana. Poxa, é barato, olha, ninguém tá acostumado, né? Tahine, né, que é uma pasta de gergelim. Tudo é possível, é possível. Mas tem que estudar. Ou estudar ou ir ao nutricionista. Tem que ir. Porque é aquilo que a gente estava conversando, né, Gabriela? O vegetarianismo não é só o não comer carne, mas faz parte de uma filosofia de vida. Exatamente. Né? Você estava falando que meu tênis fazia, era vegano, né? E conta então pra gente como que é essa... Né? Imagino que seja, com certeza, é uma coisa muito complexa, mas, né, grosso modo, como que é isso, essa coisa da filosofia vegetariana? É porque você tem que reavaliar todos os seus costumes, né? E reavaliar se você está sendo manipulado pelo mercado ou pelo que seja, ou se você realmente quer estar ali e quer viver daquela forma. Então, o veganismo, que é um pouco além do vegetarianismo, é uma filosofia de vida que não compartilha com absolutamente nada que venha dos animais. Então, meu sapato, por exemplo, eu mando fazer no seu Nilson, na Fradique Coutinho, faz meus sapatos há anos já, que não tem nada de derivado animal. Não tem nada de origem animal. Nada. Então, minhas vestimentas, eu não uso couro, eu não uso lã. Meus cosméticos, eu não uso absolutamente nenhum cosmético que teste em animal. Isso é bacana também, né? Isso acontece... E a gente não sabe, mas a maioria testa em animal. E os testes são muito cruéis, muito primitivos, assim. Então, o que não testa? Natura, Avon, essas mais ecológicas, Nivea... Essas marcas não testam. Não testam. A Nivea, que é a mais acessível, que tem na farmácia e tal, a Nivea não testa, Johnson testa. Então a gente acaba sendo aqueles leitores malucos de rótulo, que você vai na farmácia, no mercado, tem alguém lendo, é um vegano. Um maluco. Para evitar, né? Então, leite, nada, queijo, ovo também não. Tudo de origem animal. Dá pra fazer tudo sem ovo e sem leite. E aí você começa a ver que, é um costume mesmo fazer com ovo e com leite. É mais prático, não sei. Acaba assim, virando uma cultura, né? Que você pode. Exatamente. Que bacana. Gabriela, tem um pessoal fazendo várias perguntas aqui. Para vocês. Nossa, tem várias mesmo. Vamos lá então. O José Carlos, ele pergunta uma pergunta polêmica. Vamos lá. Você namoraria um carnívoro? Como que é a sua relação então, né, com as pessoas que são carnívoras? Eu vou te falar que eu namorei uma pessoa vegetariana até hoje na minha vida. Ah, é? Uma. Eu nunca tenho namorado 1 milhão de pessoas, não é isso, mas foi apenas uma. E é difícil, é estranho, porque eu não consigo... compactuar com isso. Então é estranho você sair com uma pessoa e pedir aquela carne que sai a fumacinha, aquele cheiro, é estranho. E é estranho ver que a pessoa não pensa da onde está vindo aquilo, ela não analisa. Tem essa linha de pensamento que você teve, né? Ou então se ela pensa, ela não se importa. É estranho. Mas eu estava falando hoje com as minhas amigas feministas que a militância, ela não é o extremismo, o radicalismo absurdo. A militância é você chegar num ponto em que a pessoa entenda e que a pessoa passe a pensar alguma coisa, entendeu? Não é você bater de frente e falar, putz, isso aí tá errado. Que ela consiga provocar. Claro, incitar um questionamento, é uma isso? arte, né? Militância é uma arte. Militância é uma estratégia mental. Essa ferramenta provocadora, né? Exatamente. Mas eu prefiro os vegetarianos e veganos, tá? Me pedirem em casamento no show então, olha lá, gente, essa moça linda que tá aqui hoje, então, um bom começo. Tem que virar vegetariano, não tem Mas jeito. então, como o Lucas Jordão pergunta pra gente, não existe nenhum preconceito contra quem come carne. Não, preconceito não. Existe muitas vezes uma... é estranho falar disso. Não é um preconceito, mas é uma sensação de, poxa,
será que essa pessoa não pensa nisso ou será que essa pessoa não se importa? É estranho pra mim. Quase que uma preocupação, né? É estranho, é estranho. Se tiver uma opinião formada sobre isso, ok, mas se nem pensa sobre isso, eu acho estranho. Legal, olha, a Marilise Carvalho, Marlise Carvalho. Eu conheço, é minha amiga. Ela fala aqui, né, que os alunos devem entrar em uma campanha segunda sem carne. Ah, sim. Ou por curiosidade, por ser um desafio, não sei. Acho que de tanto me ouvirem falar. Ela mandou o site da campanha de uma palestra de um vegano norte-americano de 1h10 explicando tudo. E aí todos assistiram, entenderam e disseram que vão começar a diminuir a carne nos outros dias da semana também. Ótimo. Porque eles entenderam e não querem mais compartilhar com isso. Isso é militância. Exatamente, eu li isso agora porque é isso que a gente estava falando, né? Não é bater de frente, mas é ir mostrando o caminho. Exato, né? essa é uma campanha estratégica. Eu acho uma campanha estratégica e inteligente porque, assim, essa ideia de que vire vegetariano, vire vegano, a hora é agora, já não funciona mais. As pessoas estão cansadas de tanta informação, de serem pressionadas. Não. Então, ó, existe uma campanha em que se você parar um dia de comer carne, você economiza tanto e tanto e tanto, você compartilha com isso, e não compartilha com o desmatamento do seu país, com maus tratos animais e tal, um dia na semana. Isso não é um grande problema, e esse pode ser um primeiro passo de um possível vegetariano. Entendeu? Não é que a gente está manipulando as pessoas que não são, não, é uma forma de tentar fazer com que as pessoas sejam adeptos do movimento também, de alguma forma, sabe? E é inteligente, o Paul McCartney que lançou mais mundialmente, já existia, mas ele que deu uma força maior, assim. Isso é bacana, esse modo de pensar, né? Interessante. Gabriela Veiga, nossa convidada a Clique de hoje. O papo foi muito bem, tá maravilhoso. O pessoal tá curioso para saber mais sobre isso. Então, fala pra gente, deixa pra gente o seu contato, o site seu, certo. onde o pessoal pode encontrar mais informações. Dá de novo a dica do documentário, do filme, né? Sim. Que você disse. A dica do filme é A Carne é Fraca, da Nina Rosa, uma das maiores ativistas do Brasil. E o meu site, que eu trabalho e falo sobre meio ambiente e vegetarianismo, os dois, é www.habitusehabitat.org. E lá tem notícias diárias, eu posto vídeos de vez em quando também. E eu sou atriz também, então meu trabalho tá aí, tá em vários lugares. Tá na militância, tá no feminismo, tá no vegetarianismo, tá na TV também, em vários lugares. Bom, com certeza a Gabriela volta para outros papos, né, gente? Porque ela é completa, tem, como ela disse, são vários pontos de atuação. Então quem tá a fim de conhecer mais o trabalho, entra no site dela, que é bem bacana. Certo. Gabriela, obrigado por ter vindo aqui querido. hoje, a gente agradece mesmo, foi um papo bem também. bacana. Adorei. E é isso. E vocês continuem com a gente, agora no segundo bloco a gente vai conversar com o Willy Zir, que é o dono da cachaçaria Canabela, vai falar pra gente de cachaça. E é isso aí. Então continuem mandando as perguntas de vocês aqui no nosso chat e acompanhe a gente. Clique sempre. Valeu. Teatro